A proposta da aula 2 é a leitura do artigo Resenhando Autoras Negras, Feministas, Plurais e Diaspóricas. E o objetivo dessa aula é fazer exatamente um mapeamento das tendências e indicar algumas possibilidades de leitura. Esse artigo, que também pode ser entendido como uma resenha, foi publicado na revista Docência e Cybercultura, no ano de 2019, e é um artigo de minha autoria, e a coautora é a professora Sara Omé, que atua numa universidade nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Esse texto, portanto, ele realiza um mapeamento de edições de autoras de pensamento feminista negro dos Estados Unidos e a circulação de tais livros no mercado editorial brasileiro. Procura compreender os significados do movimento de publicação de autoras negras no Brasil. O texto conclui que a emergência da autoria de mulheres negras no Brasil é um processo permeado pelas relações desiguais e pela necessidade de enfrentar lógicas heteronormativas, masculinas e eurocentradas. E aí, no final, eu concluo que resenhar obras de mulheres negras evidencia um campo fértil com repertórios plurais e diaspóricos. As palavras-chave escolhidas para esse texto foram autoras negras, feminismo negro, mercado editorial e visibilidade. Então, na introdução, eu coloco essa questão do longo processo de silenciamento, né, das mulheres negras no mercado editorial brasileiro, mas que recentemente o mercado editorial brasileiro tem demonstrado interesse pela autoria de mulheres negras, principalmente aí a partir de um movimento de tradução de autoras de língua inglesa nascidas nos Estados Unidos predominantemente. E aí, sem dúvida, tal interesse é fruto de demandas das próprias mulheres negras, que, através de diferentes frentes, reivindicam obras que discutam temas relacionados às pautas do feminismo negro. O debate em torno da importância da representatividade e da visibilidade são outros aspectos dignos de nota. Então, ainda na introdução, eu coloco a importância da Lei 10.639, a contribuição de várias teóricas brasileiras. Eu pontuo que a existência de uma bibliografia mais plural, para além dos cânones europeus, com a inclusão de autoras negras de diferentes áreas, também é parte desse movimento formativo. E apesar de ser, sim, um investimento tardio por parte do mercado editorial brasileiro, a tradução de obras de autoras fundamentais para o feminismo negro possibilita a democratização do acesso a outras narrativas, para além das eurocentradas ou produzidas exclusivamente por pessoas brancas. Mas eu também coloco que é preciso considerar que há uma certa seletividade no processo de tradução, né, de autoras negras estrangeiras, pois há uma aparente falta de interesse em traduzir outras autoras, principalmente as afro-latinas, né, no debate. Por que não publicar e traduzir também, né, mulheres negras, enfim, de outros países, indígenas também, com especial atenção à América Latina, mas também poderia colocar a Ásia e África. Ao longo do texto, eu vou indicando aqui algumas leituras que são importantes, principalmente para o campo educacional. Temos a Bell Hooks, que já foi traduzida praticamente quase toda a obra da Bell Hooks, aqui algumas capas dos livros, para quem tiver interesse, nós ainda vamos aprofundar um pouco em cada delas. A Angela Davis, os livros da Angela Davis, Patrícia Hill Collins, essa questão também da pluralidade, né, não só de textos teóricos, mas também textos autobiográficos, literários. Então, eu indico aqui algumas, por exemplo, a Harriet Jacobs, a Maya Angelou com a poesia, a própria Maya Angelou também com escrita infantil, a Bell Hooks, a Toni Morrison também, que escreveu livros infantis. Então, o repertório é vastíssimo. E, por fim, o artigo conclui que essas mulheres, essas autoras negras, foram tardiamente traduzidas para o português e chegaram tardiamente ao mercado editorial brasileiro, mas sim há uma pauta aí de torná-las visíveis.
uma pauta de visibilidade. E aí, dentre as conclusões do texto, eu concluo que sim, é possível afirmar que a presença de autoras negras tem florescido no mercado editorial brasileiro nos últimos anos, o que é, sem dúvida, fruto de demandas e lutas históricas das próprias mulheres negras em diferentes frentes, para além dos nichos acadêmicos, sendo fundamental aqui o engajamento das ativistas. É bastante perceptível também uma distância temporal entre as publicações de obras seminais de autoria feminina negra. Algumas chegaram ao Brasil 30 anos depois da primeira edição em língua inglesa. Tal discrepância nas temporalidades é verificada entre autores brancos ou de origem europeia? Coloco aqui essa primeira pergunta. As feministas brancas também são tardiamente traduzidas, né, e tardiamente circulam no mercado editorial brasileiro? Quem consome o pensamento feminista negro de autoras nascidas nos Estados Unidos e no Brasil? Onde estão as autoras, né? Onde estão as obras de autoras nascidas no Brasil e em outros países da América Latina? Tais autoras recebem a mesma atenção e o mesmo tratamento por parte das editoras tidas como de maior porte, como, por exemplo, a Companhia das Letras? A escrita de mulheres negras em diferentes gêneros evidencia diferentes maneiras de ser, sentir e resistir, também existir no mundo estruturado nos pilares das desigualdades de raça, gênero e classe. E assim eu concluo o artigo, eu trago aqui algumas indicações de leitura para quem tiver interesse em aprofundar. Então, esse texto eu chamaria de uma resenha, só que é uma resenha diferente, porque eu trago várias obras no mesmo artigo, né? Mas você também pode fazer resenhas apenas de um livro, né? O que seria o mais indicado. É isso. Na próxima semana, então, nós vamos dar continuidade conhecendo um pouco melhor o pensamento da Bell Hooks.